E chegamos no último episódio da série Montando o Meu NAS. Hoje finalmente vamos descobrir se todo esse trabalho valeu a pena ou se eu poderia ter continuado com a primeira versão do meu NAS e economizado um dinheiro. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, recomendo darem uma passada desses vídeos para entender todo o contexto do projeto. Por lá, eu falo sobre hardware, software e também falo de todo o preço dessa brincadeira. Mas beleza, dito isso, vamos fechar essa série. Os 3 maiores problemas que eu tinha no meu primeiro NAS eram o tamanho, ele foi construído em um gabinete comum de computador, então ele ocupava muito espaço aqui em casa. O ruído, ele fazia um barulho um pouco alto, pois usavam ventoinhas antigas, e o gabinete não tinha uma construção muito boa para evitar a vibração dos HDs, e por fim, o consumo de energia que era alto. Ele usava em média 130 a 150 watts. Para um PC que fica ligado 24/7, o gasto dele acabava sendo um pouco mais alto. Então, para tentar corrigir todos esses problemas, eu iniciei o projeto Elesis 2.0, a mais nova versão do meu NAS. O intuito era ele ser mais compacto, silencioso e eficiente. O primeiro problema é o mais fácil de ver que foi corrigido, né, pessoal? Toda a construção de Elesis 2.0 foi feita numa case ITX. Essa é uma das menores opções de formato de gabinete do mercado. Para vocês terem noção, esse novo NAS é 1/4 do tamanho do gabinete antigo e consegue ficar tranquilinho em cima da mesa, sem muito peso e sem ocupar muito espaço também. O único problema é que, se vocês viram a parte 1, sabem que eu tive que pagar um preço mais alto para ter algo compacto assim, já que peças de computador no formato ITX são bem complicadas de achar por aqui no Brasil. O segundo problema era o ruído. As ventoinhas e o cooler que resfriava o processador eram de baixa qualidade. Não só isso, com o tempo, essas peças vão se desgastando, então o que era de baixa qualidade acabou ficando ainda pior. Outra coisa que comentei era o gabinete. Ele não conseguia dar conta da vibração dos HDs. HDs mecânicos têm discos que ficam girando e um bracinho que percorre esse disco para fazer a leitura e gravação de dados. Todo esse movimento causa vibração que afeta outras partes do gabinete, que não são muito bem presas, e isso vai se somando até que no fim você tem um ruído mais alto. No caso do NAS 2.0, o HD é preso por borrachas, que diminui bastante a vibração do gabinete inteiro. Diminui tanto que é muito mais fácil ouvir o bracinho do HD se movimentando durante a leitura e escrita do que a vibração em si. Outra coisa também é que, com essa configuração que fiz do NAS, usando o MergerFS e o Snap RAID, eu não preciso mais acordar todos os HDs para fazer uma operação. O HD de paridade, por exemplo, ele fica em espera e só entra em atividade durante a madrugada, que é quando o Snap RAID roda. Se eu precisar copiar um vídeo de Descomplicando Tech para o NAS, ele vai acordar o HD específico que ele vai escrever, enquanto todo o resto fica ali meio que dormindo. E melhor de tudo, em silêncio. Existem sim algumas matérias e artigos que não recomendam deixar o HD entrar em modo de espera, principalmente se isso acontece frequentemente, porque toda vez que ele precisa voltar à velocidade total, ele acaba ali desgastando toda a parte mecânica do HD. Mas no meu caso, pessoal, essa parte de colocar ele para dormir e acordar não é com uma frequência muito alta, é como se eu estivesse ligando e desligando o computador todo dia, que é algo que eu já faço desde que eu me entendo por gente, né? Então, isso não vai ser um problema para o NAS também. Aqui, ele vai deixar o HD em modo de espera e só depois de bastante tempo que ele vai acordar. Aí vai ficar acordado por um bom tempo e aí depois entra no modo de espera. Então, não vamos ter problema com isso. E pessoal, esse é o resultado do problema de ruído. Vamos comparar a versão 1.0 com a 2.0. E agora mostrando a nova versão.
Vocês perceberam que na hora de ligar ele faz sim um certo barulho, que são dos HDs, mas depois de um tempo ligado, o silêncio é total. Dava até para deixar o NAS em cima da minha mesa no estúdio, que mesmo se eu estivesse gravando um vídeo, o barulho não ia atrapalhar. As ventoinhas também são boas, e a Noctua é conhecida por ter ventoinhas bem silenciosas. Como em 90% do tempo o NAS não está usando 100% do seu processamento, as ventoinhas não precisam girar tão rápido, ficam ainda mais silenciosas. Então, pessoal, acho que posso dizer que esse ponto também foi corrigido. E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar de gasto energético. Aqui, pessoal, diversas coisas podem contribuir para ter um gasto maior ou um gasto menor. O processador, por exemplo, agora é um i3 de 13ª geração da Intel. Bem mais parrudo que o i5 de 3ª geração. Mas pessoal, são 10 anos de avanço tecnológico, então esse i3 consegue ser bem mais eficiente e bem mais poderoso do que sua geração anterior. A mesma coisa vale para as memórias. Memória DDR4 consegue sim ser mais eficiente e mais rápida que memórias DDR3. Os HDs conseguem ficar mais tempo em modo de espera, gastando menos energia, as ventoinhas podem rodar mais devagar, então tudo acaba contribuindo para essa diminuição de energia. Meu NAS antigo já está desmontado, então não vou conseguir mostrar uma print ou um vídeo do consumo de energia, mas na época eu medi esse consumo com essa tomadinha Zigbee da Zeme Smart e o Home Assistant. A média de consumo era de 130 watts até 150 watts. Já o NAS mais novo conseguiu chegar em uma média de 40 watts até 50 watts, cerca de 1/3 da versão 1.0. Desempenho muito bom considerando que eu não estou usando um chip móvel, né? É um chip de desktop que geralmente puxa mais energia. Outra coisa que dava para fazer também para melhorar ainda mais o consumo de energia é o undervolt do processador e das memórias. Se eu não estou usando toda a capacidade, eu poderia diminuir na BIOS a necessidade de energia desses dois componentes. Pode parecer uma diferença pouca em um número pequeno também, considerando que a gente tem chuveiros por aí que puxam 6.000 watts da nossa rede. A diferença é que o NAS fica ligado 24/7, a gente não desliga esse tipo de dispositivo. Então, esse gasto energético vai se acumulando até que chega no final do mês e a gente recebe isso na nossa conta de energia. Então, esse valor pequeno eu vou considerar sim como um sucesso. Fora isso, pessoal, com um hardware mais novo agora eu tenho porta USB tipo C, USB tipo A 3.2, rede de 2.5 GB na própria placa-mãe, 5 baias de HDs, 2 baias de SSDs ou HDs de 2.5 polegadas e ainda tem slots NVMe na placa-mãe, e grande parte dessas coisas vieram só por eu estar usando uma geração mais nova. E aí chegamos na pergunta final, né, pessoal, no título do vídeo. Será que valeu a pena? Posso dizer que, em partes, todos os problemas que eu tinha com a Elesis 1.0 foram resolvidos em Elesis 2.0, mas não saiu barato. Inclusive, se vocês viram a parte 1, onde eu comento das peças de hardware, o valor ficou praticamente o mesmo de um NAS de mercado da Synology. Claro, o hardware do meu NAS ele é muito mais poderoso do que qualquer outro NAS de mercado na mesma faixa de preço, mas não necessariamente eu vou usar todo esse poder de processamento. Ele vai ficar mais parado ali para caso eu precise em alguma emergência, né? Se meu mini PC parar de funcionar, eu posso mover todos os processos e scripts para o NAS e ele vai rodar sem nenhum problema. Então, se eu olhar pela ótica dos problemas que eu tinha, aí sim, pessoal, valeu a pena. Mas eu confesso que eu gostaria de ter economizado mais dinheiro. Pelo menos agora eu aprendi e espero ter passado esse conhecimento para vocês também. Agora, pessoal, é só aproveitar. Tenho usado o NAS há um bom tempo e ele é super estável. Escrevo e leio dados de lá sem nenhum problema e ele me auxilia bastante durante as gravações e edições que acontecem aqui no Descomplicando Tech. É claro que eu não vou parar por aqui. A gente que gosta de tecnologia sempre acha um jeito de melhorar uma coisa ou outra. Então, se vocês quiserem, posso trazer mais vídeos sobre o NAS quando tiver alguma atualização ou funcionalidade legal que eu encontrar. Mas enquanto isso não acontece, eu deixo vocês com o último vídeo do canal, onde eu conto se o Google Nest Hub de 2ª geração ainda vale a pena depois de um ano de uso. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais, falou!